Bom dia, pessoal. Eu atraso um pouquinho aqui, que estou resolvendo umas tarefas aqui. Bem, pessoal, então quero reforçar aqui a lembrança da Pró-Reitoria de Graduação a respeito das avaliações das disciplinas de graduação que vocês, nas quais vocês estão matriculados, né? Então, essa semana é o prazo final para responder os diferentes questionários, né? Para cada disciplina tem um questionário. As perguntas são as mesmas, mas vocês devem fazer as avaliações separadamente por disciplina. E lá no portal do aluno é que vocês vão encontrar, né, o acesso às avaliações das disciplinas de graduação, a etapa 1, que a gente depois recebe, em torno de daqui a 2 semanas, mais ou menos, a gente recebe as avaliações, né, e depois no final do semestre há uma etapa 2, ou a etapa final das avaliações das disciplinas, e neste caso particular vão ser questões relacionadas ao formato das aulas, né, o uso dos recursos nas aulas online. Então acho que é interessante vocês responderem, né, as perguntas relacionadas a todas as disciplinas que vocês estão matriculados. Bueno, então eu vou, conforme o aviso que eu enviei para vocês, na aula de hoje eu vou falar sobre vetores linearmente dependentes e linearmente independentes, que conceitualmente são bastante importantes, esses dois conceitos, porque através desta definição é possível identificar, melhor dizendo, uma característica, uma propriedade que deve ser satisfeita pelas bases dos espaços vetoriais. Uma base de um espaço vetorial é obrigatoriamente um conjunto formado por vetores linearmente independentes. E dentro das aplicações, né, deste conceito no nosso dia a dia, eu já comentei com vocês, mas vou reforçar aqui, né, o conjunto das cores que a gente enxerga no monitor, por exemplo, dessa imagem que vocês estão vendo aqui, dos vídeos, filmes que vocês assistem na TV, no computador, as cores são combinações lineares de 3 cores chamadas básicas de um sistema de representação das cores que obedece a um modelo matemático que exatamente é este conceito que está sendo aplicado de conjuntos de vetores linearmente independentes. No caso das cores, o sistema RGB é um dos mais usados, o vermelho, o verde e o azul, o red, o green, blue, e neste caso, né, essas 3 cores, quando combinadas em certas proporções, né, digamos uma fração, né, entre aspas, do verde, do vermelho e outra do azul, combinadas produzem, né, as diferentes cores do espectro que a gente enxerga aqui no computador. Né? E na economia, né, quando a gente vê assim, as discussões sobre as propostas de funcionamento da economia, para melhorar a economia aqui ou ali, os diferentes setores, né, que fazem as suas demandas, em alguns modelos teóricos, estes setores são representados como vetores que são linearmente independentes. Na solução de diversos problemas matemáticos que ocorrem nas engenharias, na física, na biologia, muitos desses problemas são modelados por equações diferenciais ordinárias ou relações de recorrência, e as soluções destes problemas são dados por funções que são linearmente independentes sob certas condições, e isso garante, né, que ao resolver determinado problema nestas condições, o usuário, né, a pessoa que resolveu o problema, encontrou as soluções melhores possíveis dentro daquele contexto das condições do problema.
Então, eu vou apresentar aqui a definição e alguns exemplos considerando vetores do R2, do R3, né, para ilustrar esta ideia e os cálculos, né, que são inerentes a estas definições. Tá? Então, eu vou utilizar a apostila aqui, pessoal, que eu estou já usando nas outras aulas. Vocês fiquem à vontade para perguntar. Então, esse aqui é o canal do YouTube, né, que eu montei aqui, ó. Inclusive, eu vou aproveitar que, no caso de vocês, né, a playlist que eu atualizei é a playlist da álgebra matricial. Então, agora vocês vão entrar apenas naquele link da playlist e aqui vocês vão encontrar todas as aulas desde o início do semestre, né, operações com matrizes, determinante, matriz inversa, resolução de sistemas lineares pelo método de Gauss, aqueles vários exemplos que nós vimos, né? E as últimas aulas, então, sobre espaços vetoriais, combinação linear entre vetores, né? Então, basta vocês clicarem ali, vocês terão acesso ao vídeo, né, de cada uma das aulas, conforme a data e o assunto que vocês tiverem interesse. Então, aqui na apostila, vamos ver o que aconteceu. Agora sim. Então, lá na página 38 da apostila, 37, 38, conforme a versão ali, eu apenas fiz um ajuste, né? Definição de vetores linearmente dependentes, linearmente independentes. Então, a denominação LD para linearmente dependentes e LI para linearmente independentes. A expressão linear, pessoal, é que se refere a uma operação de soma e multiplicação por constantes, né? Por exemplo, pega dois vetores, U e V, e faz uma operação 3U mais 4V. Isso é uma combinação linear entre dois vetores. Pega um vetor U, digamos, e multiplica por 5. 5 vezes U é uma combinação linear do vetor U. Se eu tiver três vetores, U, V e W, fizer uma combinação assim, ó, 2 vezes U, mais 3 vezes V, menos 5 vezes W. Isso é uma combinação linear entre U, V e W, né, e assim sucessivamente, né, como eu falei ali no exemplo das cores, né, do sistema RGB. E por que esta expressão é tão usada, né? Por que a linearidade é uma propriedade tão destacada na teoria? Porque a linearidade, quando ela é satisfeita e quando é possível, né, colocá-la em prática na solução de um problema, isso facilita muitos cálculos. Porque as equações lineares, né, as operações que satisfazem a condição de linearidade, são operações mais fáceis de serem resolvidas, de serem colocadas em prática, do que aquelas que não são lineares. Né? Quando uma solução de um problema, né, ou a equação que descreve um problema é uma equação não linear, em geral isso significa que haverá mais dificuldade na resolução daquele problema do que quando a equação que descreve um problema é uma equação linear. A linearidade é sempre uma propriedade que permite fazer um desmembramento, né? Porque veja, no caso das cores, né, como voltando ao exemplo que é bastante interessante, devido à propriedade da linearidade, a gente pode pensar que a cor, né, é uma superposição, então eu pego e faço um ajuste aqui no coeficiente da primeira cor da base, que é o vermelho, um ajuste na segunda cor da base, que é o verde, e um ajuste na terceira cor da base, que é o azul, e fazendo, né, todas as combinações possíveis com esses ajustes, com esses coeficientes das cores, eu consigo produzir diferentes cores do espectro. Tá? Essa é a ideia, né? Porque a gente tem que pensar assim, né, no caso específico desta aplicação, deste conceito, que no caso dos computadores, das TVs, as imagens, elas obedecem a um modelo matemático. Né? Então, para uma cor ser representada matematicamente, né, cada cor da base, o vermelho, o verde e o azul, vai ser multiplicado por um número.
e este número vai ser representado na base 2, né, com uma sequência de zeros e uns. Então, tudo isso, né, precisa ser bem definido para que o processador, né, o computador, daquele dispositivo que recebe aquela informação, possa identificar corretamente, né, e representar da forma adequada as cores conforme, né, a necessidade e a definição da cor. Então vamos lá. Então, um conjunto de vetores dados, o 1, o 2, o n, de um espaço vetorial qualquer, tá? É linearmente dependente ou simplesmente LD, se existir um deles que é a combinação linear dos demais. Caso isto não ocorra, o conjunto de vetores é chamado de linearmente independente. Isso implica dizer que o 1, o 2, o n é um conjunto linearmente independente se e somente se a combinação linear A1 vezes o 1 mais A2 vezes o 2, mais, etc., a n vezes o n igual a zero, tem como única solução todos os coeficientes iguais a zero. Então vejo que essa combinação linear aqui, ó, destacada em tela, ela está dizendo que ao fazer a igualdade A1 vezes o 1 mais A2 vezes o 2, etc., mais o AN vezes o n igual ao vetor nulo do espaço vetorial, a única combinação possível, sendo a solução trivial, isto é, com todos os coeficientes iguais a zero, significa que o conjunto formado pelos vetores é linearmente independente, ou LI. Por outro lado, isso também quer dizer que se esta combinação linear tiver alguma solução não trivial, isto é, com algum desses coeficientes, ou A1, ou A2, ou A3, ou AN, qualquer um deles, ou mais de um deles, com algum deles diferente de zero, então aí o conjunto será linearmente dependente, ou LD. Então, como exemplo, este conjunto formado pelos vetores 1, 2 e 2, 4. Esse conjunto claramente é um conjunto linearmente dependente, né? Porque o conjunto, ou porque melhor dizendo, o vetor 2, 4 claramente é duas vezes o vetor 1, 2. Né? Então significa dizer que a combinação linear, ó, 2 vezes o vetor 1, 2, menos uma vez o vetor 2, 4, vai dar o vetor nulo. Né? Então esta combinação aqui, ela tem coeficientes, isto é, esses números que multiplicam os vetores do conjunto, que são coeficientes diferentes de zero, né? Mas o resultado final é o vetor nulo. Né? Então, conforme eu escrevi aqui, ó, se a gente chamar o vetor 1, 2 de U1, o vetor 2, 4 do vetor U2, né? E o vetor nulo do R2 representado, então, pelo vetor 0, 0, né? Nós temos esses coeficientes aqui, ó, o A1 que vale 2 e o A2 que vale menos 1. Né? Então eu posso escrever, ó, esta combinação aqui. Né? Ó, até posso botar aqui o número, né, no lugar do... ó, vamos escrever aqui do lado. Aqui, ó. Vou copiar esta equação aqui. Posso botar aqui, ó, no lugar do A1, posso botar o 2 aqui, né? E aqui eu posso botar o menos 1. Vou botar assim, ó, mais... Eu vou copiar aqui o menos 1. Então vejam, né? É uma combinação destes dois vetores que dá o vetor nulo, e os coeficientes envolvidos nessa combinação são diferentes de zero. Tá? Então significa que os vetores são linearmente dependentes. Isso na prática significa o quê? Que se eu resolver um problema em que na solução aparecem esses dois vetores, eu posso descartar um deles. Né? Porque a informação que é dada para mim pelo vetor 1, 2 é a mesma informação que é dada pelo vetor 2, 4. Se vocês representarem esses dois vetores num sistema de coordenadas cartesianas, né, vocês vão ver que eles são linearmente dependentes porque eles estão sobre a mesma reta.
né? Certo? Então, deixa eu ver se eu consigo representar aqui no GeoGebra para vocês verem aqui. Então, esse GeoGebra é um software que uns alunos da álgebra linear e geometria analítica me indicaram, pessoal. Ele é muito bom para representar gráficos. Eu acho que é possível representar vetores aqui também. Ó, vetor aqui, ó. Ah, tá. Então tá. Agora entendi como é que é. Deixa eu... Vou apagar isso aqui. Então, vou representar um vetor. Uma flechinha. Então vai sair daqui, ó. Tá vendo? Ó, vetor 1, 2, tá? Tá ali, ó. E agora eu vou representar um outro vetor que é o 2, 4. Vocês vão ver que eles vão estar, né, sobre a mesma direção e sentido, ó. Né? Certo? Então, quando acontece isso, né, quando os vetores são vetores que representam a mesma direção, e pode ser até sentidos contrários, né? Vejam, o vetor 1, 2 e o vetor 2, 4. Né? Então, esses vetores são linearmente dependentes. Eu vou exportar essa imagem lá para o nosso texto. Certo? Então, os vetores 2, 2, 4 são linearmente dependentes. No plano, isto significa que os vetores bem. Para o conjunto formado pelo vetor 1, 0 e pelo vetor 0, 1, esse conjunto é linearmente independente, porque claramente, né, não existe nenhum múltiplo do vetor 0, 1 que resulte no vetor 1, 0. Né? Vejam, se eu for formar uma combinação linear, quer ver? Vamos fazer aqui. O desenvolvimento aqui. Se eu fizer uma combinação desses dois vetores igual ao vetor nulo, o que vai acontecer aqui? Ó? Quando eu multiplicar o primeiro vetor pelo coeficiente A1, vai resultar, né, no A1 e no 0. Né? E depois, se eu multiplicar o segundo vetor pelo A2, ó, A2 vezes 0 dá 0. E A2 vezes A1 dá A2. Então aqui vai ficar A2. A2 igual, aí o resultado tem que ser o vetor nulo, né? Porque essa é a definição. Então, quando eu se eu somar, né, essas quantidades aqui, do lado esquerdo aqui da igualdade, ó, vai ficar na primeira posição A1 mais 0, que é A1. Então, aqui na primeira posição vai dar A1. E na segunda posição vai dar o A2. Isso aqui tem que ser igual ao vetor nulo do espaço, né,
isso me permite concluir que o A1 tem que ser igual a zero e o A2 igual a zero. Então, eu vou copiar daqui. Automaticamente, os dois são iguais a zero. Como é que a gente consegue enxergar isso geometricamente, né, pessoal? De novo, usando esse recurso aqui, ó. Eu vou apagar tudo aqui. Deixa eu... Vou apagar aqui todos os desenhos anteriores. Então, eu vou incluir aqui um vetor, que é o vetor que vai sair da origem e vai chegar no 1, 0. Né? E um outro vetor, que é o vetor que vai sair da origem e vai chegar no 0, 1. Então vejam que esses dois vetores eles não são colineares, né? Eles não estão sob a mesma direção, portanto eles são linearmente independentes. Então é uma forma de enxergar que os vetores são LI quando eles não estão sob a mesma reta, no caso de dois vetores do plano. Né? Então essa é uma maneira de enxergar a independência linear quando eu tiver dois vetores ali no plano. Mas isso... Opa! Vamos copiar aqui. Então, quando acontece isso, os vetores são linearmente independentes. Bom, um terceiro exemplo aqui é do conjunto de vetores formado pelo vetor nulo e o vetor 3, 4. Esse conjunto é LD porque eu posso botar qualquer número aqui, ó. Tá? Por exemplo, ó. Se botar aqui, fazer essa combinação linear, por exemplo, colocando o número 5 aqui na frente. Né? Onde é que eu tirei o número 5? Eu chutei. Tá? Porque 5 vezes 0 vai dar 0, 5 vezes 0 vai dar 0, 0 vezes 3 vai dar. Então, na primeira posição vai dar 0, na segunda também. Tá? Ou qualquer outra. Tá? Eu posso pegar e botar aqui, ó, o número 10, né? O número 2, qualquer número diferente de 0. Então, como é possível fazer uma combinação que resulta no vetor final, que é o vetor nulo, e tem um coeficiente, pelo menos, né, que é diferente de 0, é porque o conjunto é LD. Em geral, sempre que tiver o vetor nulo dentro do conjunto, né, o resultado será um conjunto LD. Porque o vetor nulo, em termos de combinações lineares, né, quando eu faço uma combinação linear com o vetor nulo, o resultado é sempre o vetor nulo, então ele não acrescenta. Né? É como no caso do exemplo do sistema de cores, né, se eu colocar lá a cor nula, digamos que representada pela cor branca, vamos supor que seja a cor branca. Né? Então, se eu acrescentar o branco, não vai fazer diferença, né, matematicamente. Tá? Um outro exemplo, né, é o conjunto desses vetores aqui, o do R3, formado pelo vetor 1, 0, o 0, 1, 0 e o 3, 4, 0. Esse conjunto é LD porque o 3, 4, 0 é uma combinação linear dos dois primeiros. Ó. Vejam, então, 3, 4, 0 é 3 vezes o vetor 1, 0, 0, mais 4 vezes o vetor 0, 1, 0. Desculpa, pessoal, tá aqui, tocou meu telefone aqui. Ok? Muito bem. Então, assim, ó, vocês podem também usar um critério bastante prático, que é usar um cálculo de determinantes para descobrir se um conjunto de vetores LI ou LD. No caso de dois vetores do LI,
do R2, desculpe, como é que vocês testam? Né? Vocês fazem o cálculo do determinante formado pelos dois vetores, escrevendo cada um dos vetores como uma coluna. Então vejam aqui, o vetor 1, 1 é a primeira coluna desse determinante. Né? O vetor menos 1, 1 é a segunda coluna do determinante. Faz o cálculo do determinante, vai ficar, né, fazendo aqui o desenvolvimento, ó, vai ficar 1 vezes 1, né, a diagonal principal, menos o produto da outra diagonal. Né? Ó, então resultou igual a 1 menos 1, ou seja, 1 mais 1, que é igual a 2. Então, como esse determinante é igual a 2, que é diferente de zero, o conjunto formado por esses dois vetores é linearmente independente. Ó, se a gente olhar esses dois vetores de novo lá no R2, o que a gente vai enxergar? Né? Ó, vamos olhar aqui os vetores do exemplo ali. Se eu pegar, vou apagar esses pontinhos aqui. Ó, vamos botar aqui o vetor 1, 1. Ele vai sair aqui da origem e vai chegar lá no ponto 1, 1. Tá? E também o vetor do exemplo lá, que é o vetor menos 1, 1. Né? Então, menos 1, 1 é esse vetor aqui. Ó. Então, vejam, ó, são dois vetores que apontam, né, em direções diferentes, dois vetores não nulos, então, que apontam em direções diferentes, isto é, eles não estão sobre a mesma reta, obrigatoriamente são linearmente independentes. Né? Então, também é uma forma de enxergar a independência linear dos dois vetores e também pelo teste do determinante. Né? Se eu for usar a definição, ó, usando a definição, né? A gente faz isso para mostrar que os vetores são LI ou LD. A gente faz assim, ó, a gente faz um desenvolvimento. Eu vou usar A e B aqui da combinação linear. Eu vou pegar um número que multiplica o primeiro vetor, mais um número que multiplica o segundo vetor, e igualar a zero, as duas posições. O vetor resultante sempre é o vetor nulo do espaço vetorial considerado. Né? Então, desenvolvendo estas multiplicações, vamos fazer aqui passo a passo. Ó. O que vai acontecer? Tu vai ter a multiplicação do primeiro vetor, vai dar o vetor A, A. E na segunda, vai dar menos B e B. Né? O resultado final é o vetor formado por 0 e 0. Né? Então, vou fazer aqui passo a passo de novo. Ó. Eu vou somar na primeira posição A menos B e na segunda posição A mais B. Né? E o resultado final é 0 e 0, sempre. Né? Quando for o caso de verificar se vetores são LI ou LD. Né? Sempre o vetor nulo do espaço vetorial considerado. Então agora eu vou igualar a zero a primeira equação e também a segunda. Vou botar uma pilha aqui. Ó, vai dar a equação A menos B igual a zero e a equação A mais B igual a zero. Certo? Então, somando as duas equações, vai resultar, o B vai desaparecer, né, pessoal? Isso é uma forma de usar o método de Gauss, uma ligeira modificação, vai ficar 2A igual a zero. Né? Portanto, o A igual a zero. O A vai ser 0 dividido por 2, 0 dividido por 2, que é igual a zero. Né? Então, se o A vale zero, vocês pegam esse valor aqui, substituindo na primeira equação, ou na segunda, tanto faz, é mais fácil substituir na segunda equação, e conclui que o B também vale zero. Né? Então, neste caso, a única solução possível para esta combinação é 0 e 0. Certo? Então, a única solução é aqui, ó, para escrever para chamar a atenção, né, do que a gente está fazendo.
A gente entender bem. Ó, existe outra solução. Esse aqui tem que multiplicar por zero e este aqui tem que multiplicar por zero. Né? Por isso que os vetores dados são LI. Dados são linearmente independentes. Esse é um exemplo bastante importante do R2, né? Dois vetores do R2, como nós vimos aqui, ó, que são linearmente independentes. Vamos exportar para lá. Muito bem. Alguma pergunta? Então, agora aqui, esse outro exemplo, né? Eu pergunto se o conjunto de vetores 1, 2 e 3, 4, 5 e 6, 7, 8 e 9 lá do R3, se esse conjunto é linearmente independente ou linearmente dependente. Né? Então, se eu faço o cálculo do determinante desses três vetores, eu vou ver que esse determinante é igual a zero. Tá? Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui o desenvolvimento desse determinante. Né? Desenvolvimento desse determinante. Vou fazer aqui. Bem tranquilo. Desenvolvimento determinante. Como é que a gente faz, né, pessoal? Ó, 1 vezes 5 vezes 9, mais 4 vezes 8 vezes 3, mais 7 vezes 2 vezes 6, né? Menos 7 vezes 5 vezes 3, mais 1 vezes 8 vezes 6, mais 4 vezes 2 vezes 9. Então, se vocês fizerem aqui, vai dar 45, mais 4 vezes 8, 32, vezes 3, 96, 7 vezes 2, 7 vezes 6, 42, vezes 2, 84. Né? Menos 3 vezes 5, 15, vezes 7, 105, mais 48, mais 8 vezes 9, 72. Então, vocês vejam aqui, ó, vai dar 180 mais 45, 225, menos 120 mais 105, 225, realmente o resultado final é zero. Então, esse determinante realmente é igual a zero. Vamos fazer o seguinte, vou botar uma fonte aqui que vai caber tudo na mesma linha aqui. Portanto, esses vetores são linearmente dependentes. O que significa isso em termos práticos? É que existe uma combinação. Um deles é a combinação linear dos demais. Por exemplo, o terceiro é 2 vezes o primeiro vetor menos o primeiro. 2 vezes 4, 8. Menos 1 dá 7. Opa, vamos ver aqui. Sim. Depois eu atualizo a apostila, tá? E coloco a versão atualizada. Quer ver? Ó? Aqui assim no... Mudo aqui nessa parte... Deixa eu ver aqui. Bom, eu atualizo lá, tá? Pode deixar que eu atualizo. Não tem problema. Aparece aqui os... Bom, então... Então, assim, né, pessoal, o que significa se eu chamar, digamos, o vetor
Aqui a anotação para deixar bem claro, né, para não ter confusão. Se eu chamar esse vetor aqui, o primeiro vetor de vetor U1. Esse aqui é o vetor 1, 2, 3. O vetor U2, que é o vetor 4, 5, 6. E o vetor U3, que é o vetor 7, 8, 9, né? Então, pelos cálculos que a gente fez ali, né, o vetor U3 é igual a 2 vezes o vetor U2 menos uma vez o vetor U1, que é o 1 a gente não precisa escrever, né? O 1 é um elemento neutro. Né? Ou seja, eu posso pensar que isto aqui, né, posso escrever assim, né? O 1 menos o 2U2 mais o 1 é igual a 0. Né? Certo? Esse 0 aqui é o 0 que corresponde ao vetor nulo do R3. Né? Então eu tenho uma combinação, ó, linear desses três vetores que dá o vetor nulo com coeficientes que não são todos iguais a zero. Os coeficientes dos vetores são diferentes de zero. Quando isso acontece, é porque um deles é a combinação linear dos demais, os vetores como um todo, né? Essa é uma propriedade do conjunto e não de um vetor particular, tá? A gente diz que o conjunto de vetores é linearmente dependente. Isso conceitualmente equivale a dizer o seguinte, ó, se eu extrair destes três vetores, um deles, por exemplo, se eu extrair o terceiro, tá, eu não perco informação a respeito da solução de um problema, porque a informação que esse vetor 7, 8, 9 me fornece já é contida nos dois primeiros. Né? Tudo que eu obtenho com o terceiro vetor já vem dado pelos dois primeiros. É mais ou menos como se fosse o seguinte, ó, pega uma cor que seja a combinação linear das três primeiras lá do sistema RGB. Por exemplo, o amarelo. Tá? O amarelo é uma combinação do vermelho, do azul e do verde numa certa proporção, certo? Então, se eu incluir no sistema RGB o amarelo, isto é, se eu formar o conjunto RGBY, esse conjunto será LD. O amarelo vai me acrescentar nada, porque ele já é uma cor que é a combinação linear das três primeiras. Então, se eu extrair o amarelo, continuar com o sistema RGB, eu vou conseguir produzir o mesmo conjunto de cores que eu obteria acrescentando o amarelo. Né? Então, o conjunto LD ele tem informações em excesso, digamos assim, para a resolução de um determinado problema. Tá? Esta é a ideia que está contida nesta definição. No caso desses três vetores aqui, o que acontece é que esses vetores são coplanares. Né? Quando eu tenho três vetores do R3, cujo determinante formado por eles é igual a zero, vejo que cada um deles é uma coluna. Né? Embora se fosse linha, o resultado fosse o mesmo. Mas no caso aqui, a notação usual é representar cada um dos vetores como uma coluna. Isso só vai valer se eu tiver esse teste, né, do determinante, só vai valer se eu tiver dois vetores do R2, três do R3 ou 4 do R4 e assim por diante. Né? Então, quando o determinante dá zero, é porque os vetores são LD e geometricamente equivale a dizer que são vetores coplanares, eles pertencem a um mesmo plano, né, isso significa que os vetores são linearmente dependentes. Então, todas essas coisas, né, são equivalentes. Então, um outro exemplo aqui, ó, que eu mostrei, né, para ilustrar o conceito de vetores linearmente independentes ou linearmente dependentes, é o conjunto formado por o vetor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, vejam, nós temos
três vetores do R4. Então, neste caso, não tem como fazer o teste do determinante, né? Porque eu não vou conseguir formar uma matriz quadrada aqui, né? Se eu escrever esses vetores como colunas, eu vou ter 3 colunas e 4 linhas. Então é impossível usar o teste do determinante. Então, neste caso, somente fazendo uso da definição, né? Então vamos lá. São 3 vetores do R4. Então eu uso a definição. Eu multiplico o primeiro vetor por A, o segundo vetor eu multiplico por B, o terceiro por C e igualo ao vetor nulo do espaço vetorial considerado, que é o R4. Então é o vetor 0, 0, 0, 0. Né? São 4 coordenadas iguais a 0. Né? Neste caso, é um espaço de dimensão 4, não tem como eu fazer representações geométricas. Né? Então eu multiplico o primeiro vetor por A, resulta nessa expressão aqui. Multiplico o segundo vetor por B, dá essa expressão aqui, e o terceiro vetor por C, dá essa expressão aqui. O resultado da soma desses 3 vetores é expresso nessa linha aqui, ó, que está em destaque. Ó. Na primeira coordenada, vamos conferir ali, ó, A mais 5B mais 9C. Na segunda coordenada, 2A mais 6B mais 10C. E na terceira coordenada, 3A mais 7B mais 11C, e finalmente na quarta coordenada, 4 vezes A mais 8 vezes B mais 12 vezes C igual a 0. Tá? Então, o que significa que eu vou ter um sistema com 4 equações, 3 equações e 4 incógnitas. Né? 4 equações e 3 incógnitas, A, B e C. Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4 equações e 3 incógnitas, A, B e C. A mais 5B mais 9C igual a 0, 2A mais 6B mais 10 vezes C igual a 0, 3A mais 7B mais 11C igual a 0, e 4A mais 8B mais 12C igual a 0. Então aqui, para resolver esse sistema, né, a gente utiliza o método de Gauss, né, que consiste em, na primeira etapa, eliminar aqui o A que aparece na segunda, na terceira e na quarta equações. Né? Então eu vou multiplicar respectivamente por menos 2 a primeira linha e somar com a segunda linha. Multiplico por menos 3 a primeira linha e somo com a terceira. E finalmente multiplico por menos 4 a primeira linha e somo com a quarta linha. Fazendo essas operações, né, a segunda equação fica menos 4b menos 8c igual a 0 e, portanto, o b igual a menos 2c. Tá? Eu não vou apresentar os detalhes aqui, vocês podem fazer. Né? Substituindo na primeira equação, resulta que o A é igual a C. Então, uma solução possível é escolher o C igual a 1, o B igual a menos 2 e o A igual a 1. Então, vocês obtêm, né, vocês constroem uma solução com coeficientes diferentes de 0, né, mas o resultado final, vejam que vai dar o vetor nulo. Ó, vejam, vamos fazer aqui o cálculo. Ó. Aqui, ó, quando eu multiplico o primeiro vetor por 1, dá esse vetor aqui. Quando eu multiplico o segundo por menos 2, dá menos 10, menos 12, menos 14 e menos 16. Né? E aqui, ó, 1 vezes 9 dá 9, dá 10, dá 11 e dá 12. Né? Então vejam, ó, 1 menos 10 mais 9, vamos fazer menos 10 mais 9. 1 menos 12 mais 11, 1 menos 14 mais 13, desculpe, aqui é 2, e aqui é 3. Aqui é 2, aqui é 10. Ó, 2 menos 12 mais 10 na segunda coordenada. Agora na terceira, vamos fazer passo a passo aqui. 3 menos 14 mais 11. Agora sim. E na quarta coordenada, 4 menos 16 mais 12. Vou botar tudo aqui no início aqui da linha que vai ficar mais fácil. Vou diminuir a fonte aqui que daí vai.
Caber tudo nessa linha aqui. Então vejam, ó. 1 menos 10 mais 9 dá 0. 2 menos 12 dá menos 10, mais 10 dá 0. 3 menos 14 é menos 11, mais 11 dá 0. E 4 menos 16 dá menos 12, mais 12 dá 0. Então, realmente, existe uma combinação linear, né, com coeficientes não nulos entre esses vetores, que o resultado é o vetor nulo, portanto, eles são linearmente dependentes. Né? Certo, pessoal? Então é isso. Né? Eu vou encerrar por aqui. Ó. Tem alguns exercícios nesta página aqui da apostila, lá no final do capítulo, ó, onde pede para definir se o conjunto de vetores é LI ou LD, tá? E pede, então, para fazer os cálculos, identificar, caso seja LD, identificar uma combinação linear entre os vetores, como no exemplo 16. Ó, né? Descobrir quando o conjunto de vetores é LD, é mostrar uma combinação entre os vetores que um deles é a combinação dos demais, como neste exemplo aqui. Tá? Então, eu vou encerrar por aqui, pessoal. Então, conforme ali o Ângelo perguntou, eu vou salvar ali a versão da apostila com estas modificações que foram feitas, tá? E aí vocês poderão trabalhar em cima dos exemplos e tentar resolver os exercícios para fixar esses conteúdos aí referentes a conjuntos LI e LD. Então, na próxima aula, que vai ser no dia 20, né? Já que dia 13 tem antecipação do feriado do dia do professor. Então, no dia 20, a gente vai definir o conceito de base de um espaço vetorial, que é um conjunto que satisfaz duas condições, é um conjunto ao mesmo tempo linearmente independente e que, a partir das suas combinações lineares, gera todos os vetores de um determinado espaço vetorial. Então, a gente junta na base, né, duas propriedades fundamentais que correspondem àquele modelo teórico que eu falei para vocês do sistema RGB. Né? São vetores linearmente independentes, a partir dos quais eu consigo obter todos os vetores do espaço vetorial que eu estou trabalhando, a partir das combinações lineares entre aqueles elementos da base. Né? Eu multiplico um por 2, multiplico o outro por 3, obtenho um vetor. Multiplico o primeiro por 1, multiplico o segundo vetor por 1 meio, somo, dá um outro vetor. Então, fazendo todas as combinações lineares de dois elementos da base, eu obtenho todos. Ou então, se tiver 3 elementos, ou 4, ou 5, depende da dimensão do espaço vetorial. Então, esse é o papel da base, né, no conjunto chamado espaço vetorial. É mais ou menos o papel da base do sistema de numeração, no caso da base 10. Né? Quais são os elementos da base? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Formando as combinações lineares com estes algarismos, eu obtenho qualquer número que é representado no sistema de representação de base 10. E no caso da base 2, né, combinando zeros e uns, eu represento qualquer número escrito na base 2, ou como um binário. Então, a ideia é semelhante. Bom? Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar por aqui, vou atualizar ali a apostila, né, e vou deixar atualizada lá naquela parte do Moodle onde está dito apostila. Tá? Ali vai estar a versão atualizada com os desenvolvimentos realizados na aula de hoje. Ok? Então, bom dia para vocês, bons estudos, um bom feriado aí agora na semana que vem e até o dia 20. Tchau, tchau.